Beleza? Vamos agora para a parte mais interessante, capítulo 8 de materiais de moldagem. Isso sim vai cair bastante. Caraca, o meu tempo tá ficando curto. Vamos lá. Quais são as características ideais que eu espero do meu material de moldagem? Bom, vamos lá. Ser suficientemente fluido para adaptação nos tecidos orais e suficientemente viscoso para estar contido em uma moldeira. É aquilo que eu estava falando. Manipulei meu alginato, peguei ele da cuba e levo na moldeira, eu não quero que ele fique escorrendo da cuba, que ele caia, extravase e suje meu consultório. Quero que fique ali contido, que seja um líquido viscoso para ficar ali. Porém, se eu levo aquilo na boca do paciente, um líquido muito viscoso, ele não consegue copiar os detalhes. Então tem que ser fluido o suficiente para copiar os detalhes. Por sorte, o alginato é um material que consegue ser fluido e viscoso ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo, mas ser um material que consegue ser fluido e viscoso de acordo com a pressão que é exercida. Se eu exerço uma maior pressão, ele se torna fluido, copia melhor os detalhes. Mesmo assim, ainda fica mantido na moldeira. Outra condição ideal, tomar presa na boca em um tempo razoável, menos de 7 minutos. Claro, é bom ter um bom tempo de trabalho, para trabalhar com calma, mas que ele tome presa rapidamente na boca do paciente, porque é desconfortável. Né? Quem já foi moldado, quem usou aparelho ortodôntico, sabe que não é mole não. E até na faculdade, a gente é moldado pelos amigos, é a pior coisa, cara. Você ser moldado porque a gente está aprendendo a moldar. Pior ainda. Saudade nenhuma dessa época. Mentira, eu tenho saudade da faculdade, mas não de ser moldado pelos meus amiguinhos. Ser resistente à distorção ou rasgamento quando removido da boca. Claro, quando ele vai estar moldando a boca, ele vai pegar em áreas retentivas. Então ele tem que distorcer levemente, mas voltar à sua posição original. Ele tem que distorcer sem rasgar, sem sofrer uma deformação plástica. Então tem que ser resistente à distorção e rasgamento, mas que volte à sua posição original. Ser estável. Não adianta o material... Antigamente, bem antigamente, quando ainda não existia alginato e silicone, cera, até cera de abelha era utilizado como material de moldagem. Você pressionava lá e moldava. Você deixava na bancada, em 2 minutos já mudava. Não tinha estabilidade nenhuma. Deve ser biocompatível. Pô, gente, meter um material de moldagem, ele é muito bom, a cópia fica perfeita, só que dá uma queimação no paciente, o paciente sente dor, ele vai na lua e volta, mas a cópia fica perfeita. Posso utilizar? Não, tem que ser biocompatível. E, obviamente, apresentar um bom custo-benefício. Tá? Questão de custo-benefício é uma outra discussão, não vou nem entrar, senão aí que eu perco o tempo mesmo. Esse quadrinho, gente, tem no Philips também, tá aí na apostila de vocês, que ele vai diferenciar, vai classificar os materiais de moldagem pelo mecanismo de presa, se é uma presa química irreversível ou se é física, se ela é reversível. E esses materiais são anelásticos, são rígidos ou se são elásticos, tá? Então, reação química irreversível, quando você tem uma mistura de reação, pum, o material acabou. Depois que ele toma presa, é aquilo. Se deu errado, você vai ter que descartar e fazer de novo. Agora, um material que tem reação física, que às vezes você esquenta o material e ele fica mais fluido, e você gela ele, diminui a temperatura, ele se torna mais rígido, aí sim você consegue reverter e moldar o mesmo paciente de uma outra forma, tá? Então essa classificação tem aí na apostila de vocês, vou citar cada um não para a gente facilitar. Gesso para moldagem, gente, vou passar rapidamente porque ele já não é utilizado. Assim, pô, se eu usar gesso para moldagem, somente, obviamente, em caso de edêntulo. Em paciente dentado não tem como, porque as áreas retentivas não vão permitir a moldagem com gesso, tá? Então, é um material, basicamente, você vai utilizar, utilizado, não utilizado mais, para pacientes desdentados totais, tá? Então, a indicação, molde de tecidos moles no estado não comprimido, molde preliminar e moldagem de transferência, então, não é mais utilizado, vamos passar rápido aqui. Beleza, aqui a gente utiliza bastante. Pasta de modelagem de óxido de zinco eugenol, pasta zinco enólica, tá? Apresentação, 2 pastas que você vai misturar. Indicação, moldagem de arcos edentados, cimento cirúrgico, registro de mordida oclusal, obturador temporário, obturador de canais radiculares e embasador temporário para PT, prótese total. Então, assim, o óxido de zinco eugenol, essa mistura é utilizada em várias
vários momentos da odontologia. Cimento periodontal, cimento cirúrgico periodontal, instalação temporária, OZE, aquele que a gente fica manipulando, que cansa a mão. Mas aqui o material de moldagem, a pasta zinco enólica, que é que você mistura duas pastas, você não pode fazer direto na placa de vidro, porque não gruda no vidro mesmo. E você usa para moldagem de regiões edêntulas, porque é um material rígido. Quando a gente fala de materiais rígidos, anelásticos, a gente não deve moldar dentes, porque os dentes sempre têm uma área retentiva e você precisa de um material que seja elástico para sair da área retentiva e depois voltar para a posição original. Se o material ele é rígido, quando ele for sair da área retentiva, ele vai distorcer permanentemente, plasticamente, e não volta, você não tem uma cópia fiel. Tempo de manipulação, 1 minuto. As seguintes classificações, tipo 1 e tipo 2, que é o tipo 1 duro, tempo de presa 10 minutos, e tipo 2, 15 minutos. Tem uma boa estabilidade dimensional e pode ter efeito colateral de queimação ou de ardência. Tá? Desinfecção, glutaraldeído, 2%. Godiva a gente utiliza bastante ainda, mais para na hora de montar um articulador semi-ajustável, algumas questões para estabilizar um grampo, que também é um plástico, é uma reação física, você aquece a godiva, ela se torna mais fluida, depois que ela esfria, ela se torna rígida. É um material anelástico também, um material rígido, então você não pode moldar dente com a godiva, não deve, porque senão você não tem uma moldagem adequada. Então você faz um reembasamento de uma prótese, faz uma adaptação. Então você tem esses dois tipos também, de baixa e de alta fusão. Mas é um material muito mais acessório do que o material de moldagem propriamente dita. Até porque a estabilidade dimensional dela é insatisfatória, somente comparando com a pasta zinco enólica. Então assim, se tiver a pasta zinco enólica para moldar, vai ser melhor. Tem a mesma indicação da Godiva, vai ser melhor a zinco enólica. Essa diferença é legal, ó. Caiu na Marinha em 2004. O material anelástico, o material mucoestático e o material anelástico e mucoestático. O que é o material anelástico? É um material que fica rígido e não sofre deformação elástica. Então, eu vou utilizar em moldagem de paciente desdentado. O que é o material mucoestático? É um material que não provoca deformação ou deslocamento no tecido fibroso, no tecido mole. Então, assim, se eu for moldar o rebordo de um paciente, o ideal é que o meu material não faça uma compressão nesse tecido mole, que ele seja meio que passivo, que ele não pressione muito, para ter uma moldagem fiel. Então, o ideal é que o material seja anelástico, para ter aquela rigidez, aquela estabilidade, e também seja mucoestático, para depois a prótese adaptar na mucosa do paciente de forma passiva. Então, a pasta zinco enólica tem essa característica. Vamos lá nos materiais de moldagem que a gente utiliza mesmo. Polissulfeto, isso aí já não é muito utilizado, utilizei lá na faculdade só como teste, também chamado de mercaptano, porque a mercaptana multifuncional é a parte constituinte dele, tem essa cor marrom por causa do dióxido de chumbo, e tem o odor desagradável, porque quando a gente fala de polissulfeto, sulfo vem de enxofre, e o cheiro de enxofre é aquele cheiro desagradável. Tanto que gás de cozinha, aquele gás encanado, o gás natural nem tanto, mas o gás, introduziram o enxofre no gás para dar o cheiro desagradável para você sentir quando tem vazamento. Acho que o gás natural mesmo que não tem odor. Aí introduziram o enxofre para assim, se tiver vazamento, ó, cheiro de gás. Tá? O enxofre tem esse cheiro desagradável, esse odor desagradável. E até por isso não é muito utilizado para moldagem, né? Você vai botar um negócio fedido na boca do paciente e não vai gostar. E ele forma subproduto, que é a água. Então assim, ele vai formando água, vai perdendo água, ele vai sofrendo uma contração. Então você não deve aguardar muito tempo para vazar o gesso com polissulfeto, porque senão você vai perdendo água, você vai tendo uma distorção desse material. Tá? Tempo de trabalho, 4 a 7 minutos, e tempo de presa 7 a 10. E tempo de vazamento. O mesomo fala até 1 hora. O Annus Avis, ele fala assim, se você quiser manter a maior estabilidade, o melhor de estabilidade com polissulfeto e com silicone de condensação, você deve vazar o gesso, você fazer a desinfecção e vazar o gesso imediatamente. E ele entende como vazar o gesso imediatamente nos primeiros 30 minutos. É assim que ele fala.
Se não me engano, na página... Não, não sei qual é a página não. Mas tem lá no capítulo de moldagem, quando ele fala na parte de desinfecção, ele fala isso. Nos primeiros 30 minutos, para o polisulfeto e para o silicone por condensação. Ele só não traz a informação do poliéter. E do silicone por adição vai ter mais à frente. Mas ele fala imediatamente, quando ele fala imediatamente é nos primeiros 30 minutos. O mesomo já fala em até 1 hora, que não vai ter muita diferença. Ângulo de contato com a água, 82 graus, o que não é muito bom, porque é um ângulo fechado. Ângulo de contato, deixa eu apagar isso aqui. Bom, tem líquido que quando você bota numa superfície, ele fica mais contido. A gotinha fica bem fechadinha. E tem líquido que já se esparrama melhor. Então, o ideal, e assim, esse ângulo de contato aqui é um ângulo já bem fechadinho. Esse aqui já, quer dizer, esse aqui é mais aberto, que a gente precisa. Esse aqui é o ideal, que esse ângulo daqui para fora. Então, é um ângulo bem obtuso. Então, quanto maior o ângulo de contato, melhor, porque é maior molhabilidade. Já o polisulfeto tem um ângulo 82, que é um ângulo ruim. Então, na hora de vazar o gesso, às vezes acaba dando bolha, porque o gesso, que tem água, não consegue copiar, não consegue se adaptar bem a essa superfície do polisulfeto. Então, muitas vezes é utilizado até um surfactante, uma coisa para alterar a superfície desse material, para a hora de você vazar o gesso, para ter um gesso mais fiel. Os que a gente utiliza hoje em dia, de silicone por adição, silicone por condensação, você nem precisa aplicar esses materiais, porque já tem um ângulo de contato melhor, tá? Removido facilmente as áreas retentivas, porque o polisulfeto ele tem um baixo módulo de elasticidade, ou seja, é um material que não é muito rígido, ou seja, é um material bem flexível. Então ele sai facilmente das áreas retentivas. Então você pode utilizar para moldagem total, porque ele é muito flexível. Desinfecção: glutaraldeído, imersão em glutaraldeído, compostos clorados, iodóforos ou fenóis. Esses aí começam a cair bastante. Porque o polisulfeto já não é muito utilizado, então às vezes cai como uma comparação. Mas silicone por condensação a gente usa bastante. Vocês podem ver esse nome também, polidimetilsiloxano ou polisiloxano também, tá? É o silicone por condensação. Quando eles querem dificultar, eles falam polidimetilsiloxano ou polisiloxano. Sua polimerização envolve reação de silicatos de alquila, tri e tetrafuncionais. Subproduto, álcool etílico. Então ele forma álcool etílico. Você não pode deixar ele muito tempo, não. Você tem que esperar um pouco a evaporação do álcool e depois vazar. Sofre contração devido à liberação de álcool. Tempo de trabalho, 2,5 minutos a 4 minutos. Tempo de presa, 6 a 8. Tempo de vazamento. A Nusavis fala a mesma coisa. Naquela parágrafo que ele fala do polisulfeto, fala do polisilicone por condensação. Você deve fazer a desinfecção e vazar imediatamente. E compreende-se imediatamente como os 30 primeiros minutos. O mesomo fala também, imediatamente. Ângulo de contato, 98 graus. O polisulfeto é 82, já é um pouco maior. Então, quanto maior, mais interessante. Desinfecção. Imersão em glutaraldeído também, compostos clorados, iodóforos ou fenóis. Tá? Então, isso é importante, você faz a desinfecção antes de vazar o gesso. Faz a desinfecção, depois você vaza. Silicone por adição, que também, quando eles querem complicar, eles não chamam de silicone por adição, chamam de polivinilsiloxano. Quando falo somente de polisiloxano, é silicone por condensação. Quando falo polivinilsiloxano, quando estou adicionando o vinil, eu falo silicone de adição. Apresenta melhor elasticidade, ou seja, ele vai deformar na hora de sair da boca do paciente, ele deforma, mas ele volta perfeitamente, praticamente perfeitamente, para a sua função original. Ele tem uma fidelidade de cópia excelente. É um material, assim, padrão ouro. É o melhor material de moldagem que existe. Ele tem uma estabilidade dimensional muito boa, uma fidelidade excelente. A única dificuldade dele, principal, é o custo, que ele é o mais caro de todos. Outra dificuldade é que você não pode manipular com luva, porque o látex impede a polimerização. Pelo menos as luvas convencionais, que tem látex, né? Você tem que tirar a luva, lavar a mão, porque aquele pó pode prejudicar também.
Ou se você for moldar com silicone por adição, usar aquelas luvas nitrílicas. O pessoal até está utilizando mais aquelas luvas nitrílicas porque tem aquelas cores bonitas, né? Tem rosa, preto, azul. Gente, a luva azul na fotografia fica muito bonita. É legal, cara. Eu, assim, já fui usar uma vez, achei um saco, porque como não tem talco, demora para entrar na mão. Mas a foto fica muito bonita. Então, assim, para quando vou fotografar, bota a luva. Mas para o atendimento normal, vai na normal mesmo. É o material mais estável, que você pode vazar o gesso mais de uma vez. E aí a Nusavis fala para você, quando for vazar o gesso mais de uma vez, para você não demorar mais de 30 minutos entre um gesso e outro, tá? E não forma subproduto. A questão é, existe uma reação secundária em alguns silicones por adição que produzem água, mas é uma reação secundária, acontece depois. Alguns silicones por adição, sabendo dessa reação secundária, adicionaram sal de platina, que aí não tem essa reação secundária, perdão, e aí você já pode vazar imediatamente. Só que acontece, a platina é um metal nobre. Se você bota um sal de platina, que é caro, no silicone de adição, que é caro, o material fica mais caro ainda. Então, assim, você já sabe que, pô, esse material é bem mais caro, deve ter sal de platina. Aí confere na bula. Se ele falar assim, pode vazar imediatamente, tem sal de platina. Se ele falar, espera 1 hora, espera 20 minutos antes de vazar, porque não tem sal de platina. Reação secundária, falei água, perdão, de hidrogênio. O que é interessante é que essa reação, o que dá formação de água é o polissulfeto, perdão. O silicone por condensação, como reação, como subproduto, forma álcool etílico, e o silicone por adição, liberação de hidrogênio. Se você vaza imediatamente, o hidrogênio, isso aqui não é só hidrogênio, isso aqui é gás hidrogênio. Então, se você vaza imediatamente, esse gás hidrogênio sendo liberado, ele acaba provocando uma porosidade no seu modelo. Tá? Você pode ter adição de metais nobres, como falei, paládio ou platina, principalmente, que vai evitar essa reação secundária. Tempo de trabalho, 2 a 4 minutos, e tempo de presa menor, 4 a 6 minutos e meio. Então, assim, ainda está naquele padrão ideal de ser menos do que 7 minutos. Tempo de vazamento, olha o que o Anusavis fala, que o Philips fala. Aguardar 20 minutos no silicone de adição sem sal de platina. Se tiver sal de platina, pode ser imediatamente. E o mesomo, ele fala, espera 1 hora e pode vazar até 7 dias, tá? Isso é o que está na prova, né? O que são mais importantes. Mas para clínica, quem ainda faz consultório e tal, sempre lê o que o fabricante recomenda, tá? Eu estou usando um da Ilher, que eles têm bem claro, assim, não é nem na bula, eles dão um papelzinho extra, assim, ó, só vazar o material depois de 1 hora. Então tá escrito, assim, bem claro. Você sabe, ó, isso aqui não tem sal de platina, tem que guardar um pouquinho. Ângulo de contato com a água, 98, 53 graus. 98 já é mais interessante, 53, se não me engano, quando tá... Eu acho que é antes de você fazer a desinfecção, de aguardar o tempo da reação secundária. Desinfecção, imersão em glutamaldeído, compostos clorados, iodóforos ou fenóis. Poliéter. O poliéter é interessante, é um excelente material de moldagem. Ele tem uma cópia também muito boa e tem uma estabilidade dimensional muito boa. O problema do poliéter é que ele é muito rígido. Ele é muito rígido mesmo, ou seja, só posso utilizar o poliéter em moldagem parcial. Não posso fazer moldagem total com poliéter. Não forma subproduto, você deve armazenar em local seco, porque ele pode sofrer absorção de água e de outros fluidos. E também, assim como o silicone por adição, você pode vazar mais de uma vez. O que o Anusavis fala, tanto no poliéter quanto no silicone por adição, se você for vazar mais de uma vez, não demora mais do que 30 minutos entre vazar um gesso e outro. Tá? Tempo de trabalho, 30 minutos, tempo de presa 6, tempo de vazamento até 7 dias e o Anusavis não fala nada sobre isso. Assim, fiquei caçando o capítulo todo, ver se algum pontinho ele falava, em nenhum momento ele fala. Então, de contato com a água dele é o menor de 49 graus. E aí, você tem que usar um adesivo na moldeira, para que esse material não solte da moldeira. Desinfecção também compostos clorados ou iodóforos, tá? Essa tabelinha tem aí na apostila de vocês? Tem, né? Porque isso aí faz uma comparação, se alguém tiver dificuldade, você tem os materiais e
e os critérios que você vai avaliar. Então, cada critério você tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 1 é o melhor e o 4 o pior. Então, você faz essa avaliação aqui, ó, por critérios, tá? Vou passar aqui rapidamente para vocês depois estudarem. Biocompatibilidade, polissulfeto pode causar uma contagem mais baixa no celular. Poliéter que tenha maior citotoxicidade, pode ter um desconforto no paciente aí também, tá? Essa tabelinha também tem lá no Philips e tá aí na apostila de vocês. Não tem como eu ficar falando isso o tempo todo, senão vai... Que é muito... Aí é descritivo, sabe? Essas coisas descritivas não adianta eu perder muito tempo em aula, porque você acaba ficando chato, vocês vão acabar dormindo, não vão absorver nada. Isso aí vai ter que ficar lendo mesmo, sabe? Então, essa apostilinha, é bom que ela é tranquila, vocês podem carregar para tudo que é lugar. A professora aqui do lado da Primória, Maria Augusta, fala isso, gente. Carrega essa apostila. Tá na fila do banco, vai lendo. Tá na fila do médico, do dentista, faz alguma coisa, vai lendo, sabe? Para ir fixando e cada vez aprendendo um pouquinho mais. Bom, hidrocoloide. Esse hidrocoloide reversível, esse maldito agar, ele só existe em concurso público. Existe no livro porque, assim, o livro... existe, vamos comentar. E aí o concurso está no livro, vou cobrar. Mas clinicamente, gente, eu nunca trabalhei com ele, eu nunca vi. Nem na faculdade, que a gente acaba testando muita coisa. Mas não conheço nenhum profissional também que trate que usa o hidrocoloide reversível, o agar. O que a gente utiliza muito é o irreversível, que é o alginato. Isso a gente utiliza bastante. O agar, o que ele tem de característica? Ele é um material que também tem uma reação física, ou seja, uma reação térmica. O calor deixa o material mais fluido e o frio vai endurecer esse material. Vai sofrer o processo de geleificação. Então você tem que ter um controle para você não aquecer demais a água que vai passar pelo agar. Porque se você bota uma água muito quente e o agar já está na boca do paciente, você vai gerar um desconforto, vai gerar uma queimação. E a água muito gelada também vai gerar esse desconforto. Então você tem que ter um controle de temperatura muito certinho. Então você tem que ter um equipamento especial. Falam que a moldagem é muito boa, só que é um negócio trabalhoso que hoje em dia não tem tanta dificuldade, não tem tanta necessidade, tá? Então você tem essa mudança, ó, mudança do estado de gel para sol de 70 a 100 graus por 10 minutos, isso ainda na bancada. Resfria o material de 65 a 55 graus por 3 a 10 minutos. Ó, o tecido suporta máximo de 55 graus. Então se eu boto uma água de 60 graus na boca do paciente, ele vai sofrer. Então, assim, esse controle tem que ser muito certinho. Geleificação, água fria pela moldeira, 18 a 21 graus por 3 a 5 minutos. Então, assim, 3 minutos ficar passando uma aguinha gelada ali. Sim, é bem desagradável. Efeito colateral, queimadura do tecido. Tempo de vazamento, nenhum livro cita, nem desinfecção. Importante é esse daí, o alginato. Esse aí que cai bastante e a gente usa bastante. Ele é o mais utilizado porque é fácil de manipular. Meus alunos discordam muito disso, que eles têm muita dificuldade de manipular o alginato. Falam, é fácil. É confortável o paciente, aí os pacientes discordam do autor do livro, porque às vezes é desconfortável. Baixo custo, isso aí todo mundo concorda, ainda mais quando você compara com silicone para adição. E não exige equipamentos especiais, realmente. Cuba de borracha, espátula, medidor e moldeira, é básico, tá? Você tem o de presa rápida e presa normal, né? O presa normal 3 minutos a 4,5, presa rápida 1 minuto e meio a 3 minutos, só para quem já está um pouquinho mais experiente. Tempo de trabalho, ou seja, manipulação, você faz até em 1 minuto, 45 segundos a 1 minuto, é tranquilo. E o pó deve ser adicionado lentamente à água. Então o pó vai na água, sempre nessa hora, não a água vai no pó, o pó vai na água. E deve-se usar uma espátula plástica ou metálica, isso até aqui a Marinha já cobrou. A gente utiliza mais a plástica porque ela é mais larga também, mais fácil de manipular, mas pode utilizar a metálica. Tá, aí o que a Maria perguntou hoje, assim, como é que o clínico pode influenciar no tempo de trabalho? Porque, assim, muita gente erra, depois eu vou até, se eu acho essa questão, eu mando para vocês. Como você pode influenciar o tempo de trabalho? Bota mais água. Não faz isso, você está distorcendo o material, está alterando as propriedades. Você quer melhorar as propriedades, ou quer manter as propriedades, mas alterar um pouco o seu tempo de trabalho, deixa a água mais gelada.
Não, obviamente, muito gelada, que vai na boca do paciente, mas uma água um pouco mais resfriada. Pega do filtro, da torneira, não, do filtro, água gelada, você consegue manipular, você tem um tempo de trabalho maior. A água da torneira ela pode acelerar o tempo de presa, porque você tem alguns íons metálicos, então o que eles recomendam é água destilada ou até mesmo água filtrada, melhor. E aí, isso já perguntou na Marinha, tem na questão aí, tem aí na apostila de vocês. Qual a espessura mínima do alginato? Ou seja, você tem aqui, deixa eu fazer um desenho mais simples. Fiz bem simples, mas considero que isso aqui seja a arcada, o arco superior do meu paciente. A minha moldeira, ela deve englobar isso tudo e ter um espacinho. Tem um buraquinho, né? E ter um espaço entre o tecido que está sendo copiado e a moldeira. Esse espaço ele tem que ter uma espessura mínima do alginato para ele conseguir fazer uma cópia fiel. E esse espaço, que é recomendado pelo livro, é de 3 milímetros. Tá? Isso aí já é meio decorabinha, mas já foi cobrado. Então, qual a espessura mínima? 1 milímetro? 2 milímetros? Não, 3 milímetros. Tá? Você tem que ter essa espessura para ter uma cópia mais fiel. Maior resistência à compressão, tempo de gelificação de 8 minutos, quando você tem a maior resistência à compressão. Resistência ao rasgamento é baixa do alginato, o material tem baixa resistência ao rasgamento, então quando a gente molda manequim, sempre rasga. Ainda mais quando o paciente que tem doença periodontal, que tem aquela meia gengival já não ocupada pela gengiva, aquele espaço negro, o alginato sempre vai rasgar ali. Mas você deve mover abruptamente e não fazer movimento de baixo. Isso é muito comum, né? Você ficar de um lado para o outro para ir soltando, você acaba distorcendo o material. Como ele tem uma recuperação elástica não muito boa, ele distorce para um lado, distorce para o outro, mas ele não volta para o original. Ele volta, mas não tão bem. Então, faz de uma vez só que você evita a distorção do material. Estabilidade dimensional baixa, então você deve vazar imediatamente. Vocês lembram desses termos? Cinérese e imbebição? Gente, às vezes o pessoal confunde. Cara, o que é cinérese e imbebição? Pô, imbebição é fácil. É imbebição, vai beber, vai absorver água. E a cinérese é o contrário, é a perda dessa água. Sei que cinérese é um nome estranho, né? A gente nunca usa em nada. Só em odontologia, cinérese. Agora, imbebição, pô, muito mais fácil. Sugestão, meio de armazenamento. Solução de sulfato de potássio 2% ou umidade relativa de 100%. É o nosso famoso umidificador. Você botar numa cama fechadinha, pode ser uma caixa de plástico, bota uma esponja com água, aquilo já é 100% de umidade. Desinfecção, já foi cobrado. Lavar com água corrente, para você remover saliva e sujeiras. Borrifar com desinfetante, pode ser um alvejante caseiro, que tem cloro, né? 1:10 misturado em água mesmo. Iodoforme ou fenóis sintéticos. Envolve papel toalha e coloca no saco plástico por 10 minutos, selado. Remove do saco plástico, após o período, lava para você remover essa solução desinfetante, retira excesso de água ou deixar imerso, mas não mais do que 10 minutos. Se eu passo de 10 minutos imerso na solução desinfetante, ele vai sofrer embebição, vai inchar. E também não posso nunca, você vê, envolvo no papel toalha, botar no saco plástico, não pode deixar na bancada solto, que também perde água para o ambiente. Inclusive, você não deve deixar o seu alginato aberto, nem mesmo quando você está vazando o gesso. Quando você vaza o gesso, e o gesso ainda está cristalizando, você deve botar o conjunto no umidificador, porque senão o alginato começa a perder água no meio. Ele precisa de água, ele vai absorver a água da onde? Do gesso. Então o seu gesso depois vai ficar fraco, com pouca água, não vai ter uma reação completa, porque o alginato roubou água desse gesso. Tá? Falhas comuns tem aí também, né? E do alginato alginato do agar. Uma tabelinha grande, vamos passar aí para não conseguir falar outras coisas. Observações de materiais hidrófilos. Idealmente, o material de moldagem, ele deve ser hidrófilo. Tá muito, né? Cara, já até passei aqui o tempo. Posso correr rapidinho até? Vamos lá, vamos no gás. Materiais hidrófilos são aqueles que têm afinidade por água. Ih, apagou a luz, hein?
Senão o pessoal do online não me vê. Não sei. Ah, foi. Tô aqui. Senão o pessoal do online não me vê. Materiais hidrófilos, o nome correto é hidrófilo, mas vocês vão encontrar também o termo hidrofílico, são aqueles que têm afinidade pela água. Tá? Então, o ideal é que o material de moldagem seja hidrófilo, seja hidrofílico, como o hidrocoloide irreversível, alginato, ou o poliéter. Silicone, ele já é, silicone por adição, por condensação, ele já é hidrofóbico, então ele não tem afinidade pela água. Então, até por isso, às vezes é mais difícil de moldar no suco gengival. A gente até, quando tem que fazer moldagem de trabalho, usa o fio retrator não só para afastar a gengiva, mas para recolher aquela umidade, para garantir uma boa moldagem. Perguntinha, Prefeitura de São Paulo. Hoje é aniversário de São Paulo, hoje é dia 25 de fevereiro, que foi a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Flamengo ganhou. Vamos lá. Qual dos materiais abaixo apresenta melhor recuperação elástica? Ou seja, menor distorção de molde. Quando eu falo de melhor recuperação elástica, ou seja, uma característica boa, material que vai distorcer e depois vai voltar ao seu formato original. Qual que é o meu material padrão ouro de moldagem? Silicone por adição, padrão ouro. Então, assim, melhor recuperação elástica. Quando eu falo melhor estabilidade dimensional, qual o material? Silicone por adição. Então, é o padrão ouro. Marinha 2013. De acordo com a Nusavis, o material elástico para moldagem que possui a menor viscosidade e se classifica como um dos materiais menos rígidos entre os elastômeros para moldagem é denominado... Primeiro de tudo, a gente já cancela a alternativa E, porque ele está falando de elastômeros. O hidrocoloide irreversível é um hidrocoloide, não é um elastômero. É o alginato. O alginato não é elastômero. Quando eu falo de elastômero, eu falo de polissulfeto, poliéter, silicone por adição e o silicone por condensação. A gente viu que o poliéter é o material mais rígido, é aquele que não deve ser moldado com moldagem total, somente parcial. E a gente viu que o polissulfeto é o que tem maior flexibilidade, que ele é mais fácil de remover de regiões retentivas porque ele tem baixo módulo de elasticidade, ou seja, ele é pouco rígido, ou seja, ele é muito flexível. E é justamente isso que o material que a pergunta está perguntando. É um material menor viscosidade, com um dos materiais menos rígidos entre os elastômeros. Então, resposta correta, letra D, polissulfeto. Tá? Gessos odontológicos, já passando tempo aqui. O gesso, gente, é mais um complemento desse conteúdo de materiais de moldagem, que o que mais vai ser cobrado, o que a gente mais vê de cobrança, que as provas perguntam mais gesso, são dos materiais que fazem parte do componente do gesso. Então, assim, não vão perguntar coisas, nem sempre perguntar coisas muito clínicas. Ah, como faz a manipulação, qual a técnica e tal. Não, vou perguntar assim, pô, qual o nome da substância que faz tal efeito? O retardador, qual o material que... Enfim, a gente vai ter perguntas como essa. Então, assim, produção do gesso, o material produzido pela calcinação do sulfato de cálcio dihidratado, que é gipsita. A calcinação é uma queima, então você vai queimar esse material. Esse cálcio dihidratado vai formar um cálcio hemidratado, sulfato de cálcio hemidratado, ou seja, você perde a água. Tanto que para você recuperar esse gesso, para transformar ele sólido de novo, você mistura a água, ele vai reagir com aquela água para gerar o gesso. Então você tira essa água pelo processo de calcinação. Então, calcinação é a eliminação, processo de aquecimento para eliminar produtos voláteis como a água. Principal constituinte de gesso, sulfato de cálcio hemidratado. Antes era dihidratado, depois ele é hemidratado, porque perdeu a água pela calcinação. Dependendo do processo de calcinação, pode ser diferentes tipos de gesso. Gesso pedra melhorado, ou pedra especial, petroquel, tal. E os modificadores de tempo, aí que é interessante. São utilizados para aumentar os retardadores ou diminuir aceleradores o tempo de presa. Acelerador, sulfato de potássio, quando a gente bota mais de 2%, ele é um acelerador, ou seja, para garantir que ele vai tomar a presa num tempo mais satisfatório. Então, assim, vou chutar um valor aqui. Pô, criei um gesso que vai tomar presa, vai cristalizar em 3 horas.
Pô, pelo amor de Deus, meu amigo, tem tempo para fazer as coisas, tem que fazer meu modelo e mandar logo para o laboratório. Então não quero um gesso que vai tomar preso só em 3 horas. Acelera isso daí. Aí o cara vai e bota o quê? Sulfato de potássio, que ele vai acelerar. Então o tempo de presa, que é de 3 horas, ó, pô, Fábio, mudei, agora tem 45 minutos, tá tranquilo? Tá, beleza, 45 minutos já para esperar. Outro, sulfato de sódio com 3,4%, aceleração máxima. A água suja de gesso, quando você usa a água do recortador para manipular o próprio gesso, você pode utilizar também para acelerar. Ou cloreto de sódio, também sal de cozinha, 2%. Isso a gente fazia na faculdade, o protético lá de vez em quando botava, só que a questão é que ele até falava, ó, bota pouquinho. Só que como a gente era muito esperto, assim, não, pô, quero acelerar mais ainda, e botava sal pra caramba. Tipo assim, deixava aumentava a pressão ali toda, dava uma pressão alta ali desgraçada. Mas não adianta botar mais do que isso, é só 2%. Se você botar mais cloreto de sódio, botar mais sal no gesso, você vai retardar, na verdade, essa reação, tá? Então, assim, é muito pouquinho mesmo, é uma pitadinha de sal. Vamos lá. Acelerador mais comum utilizado é o sulfato de potássio, como a gente falou aqui, ó, acima de 2%. Retardador, o bórax, que é uma substânciazinha branquinha, e o bórax pode reduzir a dureza superficial dos modelos de gesso, então não é muito utilizado, pelo menos não grande quantidade, tá? Esse quadrinho também aí tem com vocês, o que é só interessante da gente observar, tem a indicação, e na relação pó e líquido, quando melhora a qualidade do gesso, menos água ele precisa para ter um componente. Então, assim, o gesso Paris tipo 1, que é aquele gesso de moldagem, relação 0,5 a 0,75. Aí você pega o gesso tipo 5, ou até gesso tipo 4, 0,2, 0,24, ele precisa de menos água, tá? Quanto melhor a qualidade, menor a quantidade de água que a gente utiliza para esses gessos, tá? Como é umas técnicas, eu vou deixar para vocês lerem depois, mas para a gente não perder muito tempo, que eu já estou ultrapassando aqui. Observação. À medida de relação pó e água aumenta, o tempo de presa se torna-se maior. Claro, quanto mais água você bota, mais tempo você precisa dessa água para evaporar, para ter todas as reações químicas. Quanto maior for o tempo e a velocidade de espatulação no gesso comum, menor será o tempo de presa. Você consegue misturar melhor, então a presa vai ser mais rápida. Tá? Se você mistura mais rápido ou fica mais tempo espatulando, o tempo de presa vai ser mais rápido também. E quanto mais finas forem as partículas do gesso, mais rápido será o tempo de presa. Por quê? Partículas mais finas, eu vou ter um contato melhor com a água. Então, esse contato melhor com a água, maior superfície de contato com a água, facilita a reação química também. Tá? Perguntinha da Marinha. Agentes químicos são adicionados à mistura de gesso comum ou pedra com o intuito de reduzir o tempo de presa, são aceleradores, ou aumentar o tempo de presa, são os retardadores. O agente acelerador mais comumente empregado nessas misturas é o sulfato de potássio, letra E, acima de 2%. Beleza? Então, gesso, gente, é mais isso que eles vão perguntar. Qual o produto tal que é utilizado, tal. Pouca coisa. Dentifrícios também. Cai um pouco em materiais dentários, às vezes a gente aprende isso também em periodontia e outras, e quando fala muito de políticas públicas, de flúor, de tal, mas questão específica de dentifrícios, a gente vai falar também dos componentes, tá? E da concentração do flúor, às vezes. Vamos lá. Os dentifrícios apresentam 3 funções importantes: ação abrasiva e detergente. A abrasiva é meio aquele desgastezinho, como se fosse um micropolimento, e detergente é a capacidade de provocar, de formar bolha de espuma e facilitar a remoção de impurezas, remoção de placas e de manchas e resíduos. Dão polimento aos dentes pela ação abrasiva, né? Dificulta o acúmulo de placa e melhora a estética. E serve de veículo para agentes terapêuticos, como flúor, pirofosfato, o dessensibilizante e remineralizadores. Então vamos lá. Componente abrasivo vai servir para remover placa ou mancha e polir a superfície dentária. E a gente tem
muito aqui, ó, carbonato de cálcio, diidrato fosfato de cálcio dibásico, alumina hidratada, sílica hidratada, bicarbonato de sódio e mistura dos abrasivos acima. Vocês lembram antigamente que era muito utilizado o pasta de dente com bicarbonato de sódio? Vocês lembram disso? E era assim, pô, todas tinham, contém bicarbonato de sódio. Por quê? As pessoas escovavam o dente e ficavam com dentes mais brancos, mais claros. Assim, cara, que maravilha. Só passava a língua, assim, o dente estava lisinho. E aí, por que parou de ser utilizado o bicarbonato de sódio? Por que foi eliminado? Porque é abrasivo demais. Num primeiro momento é ótimo, é legal. É que nem lavar a panela com esponja de aço, com bombril. No primeiro momento fica lindo, maravilhoso. Mas se você olhar com muita atenção, com um microscópio, uma lupa ali, você vai ver que está tudo arranhado. Com o tempo, esse arranhado vai acumulando sujeira. E, no caso dos dentes, nosso esmalte, com o tempo o esmalte ia perdendo brilho, ia ficando aquela superfície muito lisa, muito polida, com a reflexão de luz pior, ou seja, perdia o brilho. Você diminui a espessura do esmalte, ou seja, você visualizava do dente mais a dentina do que antes, então o dente ficava até com aspecto, além de pouco brilho, mais escurecido, sem contar alguns casos mais graves que também geravam uma exposição de dentina, uma sensibilidade. Então assim, calma. No primeiro momento é legal, mas usar direto não é válido. Então essa questão de abrasivo tem que tomar cuidado. É bom, é interessante, no primeiro momento mas não a longo prazo. Tá? Então bicarbonato é um dos que mais utilizados saiu do mercado. Outros componentes, detergente, não é o detergente IP que a gente usa para lavar a louça, auxilia a remoção dos resíduos por formar espuma, tá? E o detergente mais utilizado é o lauril sulfato de sódio, tá? Sempre tem. Depois, se vão pegar assim dessa aula, na hora de estudar, tá no banheiro, assim, tem nada para ler, pega a pasta de dente e começa a ler a composição, vai ter tudo isso daí. Só que assim, é engraçado para estar em inglês. Eu não entendo isso, sabe? Tipo, se tem lá a composição, aí tá lauril, sulfate, sódio, sabe? Não tá em português, o pessoal teve preguiça de botar, mas tá lá. Dá para entender. Corantes são usados para aparência, são corantes alimentícios, tem um nome específico. Flavorizante, para quem vê inglês também, flavor é sabor, então flavorizante é a substância que vai dar o sabor. Então óleo de menta, hortelã, canela não é muito utilizado aqui no Brasil, né, mas tem algumas pastas de dentes estrangeiras que têm saborzinho de canela. Eu já ouvi falar que nos Estados Unidos tem uma pasta de dente agora com sabor de bacon, deve ser maravilhoso, nunca testei. Umectante, aquele que mantém a umidade da pasta para ela não ficar craquelando, né, para ela não ficar seca dentro da pastinha mesmo, né, o sorbitol glicerina. A água, que também é o meio, né, tipo, que na final de contas é um líquido aquilo dali. Então a água deionizada que ajuda a manter aquele no meio todo. E o aglutinante que evita a separação. Aglutinar é juntar, agregar. Então, vai manter aquilo tudo junto. É a carragenina, tá? Outros componentes, fluoretos. E aí, na aula de fluoretos, tem algumas aulas específicas, já vão falar já de concentração de fluoreto. Eu sei que na pasta de dente a gente tem que ter, inicialmente, uma concentração de 1.000 a 1.500 ppm, que são partes por milhão. Só que com o tempo o flúor ele reage muito rapidamente, então ele vai perdendo a eficácia. Aí você vai ter aqui a concentração, na verdade, monofluorfosfato de sódio, fluoreto de sódio ou fluoreto estanhoso, agente para tártaro, que é o pirofosfato, e dessensibilizante a gente tem vários, tem mais do que está descrito aí. Nitrato de potássio, cloreto de estrôncio. Geralmente quando você tem potássio, são aqueles que provocam a despolarização da membrana para não passar o estímulo elétrico. Mas você também tem a arginina e outros que fazem a obliteração dos túbulos dentinários também, para evitar essa sensibilidade. Tá? Prefeitura de João Pessoa, 2009. O componente do dentifrício que atua como espessante e evita a separação do sólido e o líquido é chamado de aglutinante, porque ele vai aglutinar, evitar a separação. Resposta certa, aglutinante. Tá? A partir daí, gente, tem as questõezinhas complementares. Como eu já passei o tempo, a gente já está com 5h22, já passei um pouco tempo,
Eu vou deixar essas questões para vocês. Eu vou mandar as outras questões que estavam aqui em sala e não estavam aí na apostila de vocês. Deixa eu voltar aqui do início para deixar meu e-mail, tá? Deixa eu apagar aqui. Acho que o pessoal do online estão conseguindo ler aí também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão de materiais jantares, às vezes uma questão que vocês viram aí na internet também, algum site, alguma prova antiga, e tiverem dúvida no gabarito, podem mandar, a gente vai tentar corrigir junto, tá? Vocês têm total liberdade de mandar e-mail na hora que vocês quiserem, quando puder eu vou responder, com o maior prazer. E, gente, torcendo por vocês também. Às vezes o pessoal do online fica... Não, torcendo por vocês também. Fica com ciúme, né? Mas, de verdade, vocês estão num excelente curso, tem uma equipe muito boa aqui. Vocês vão ter aula com a Michelle. Eu assisto a aula da Michelle sempre, né? Trabalho com ela, então, mesmo quando ela está no aula, eu fico lá assistindo. Eu gosto muito da didática dela, explica tudo muito calmamente, e tá anotando, né? Ela vai, explica, dá toda a atenção. Então, tem que prestar atenção, tem que vir na aula, vocês já estão mandando muito bem estarem aqui. É um dia que muita gente estaria na praia. Eu estou de férias, eu confesso que eu estava na praia de manhã, mas vocês estão aqui assistindo aula, são de parabéns. Vocês estão dedicando... Agradeço muito a presença de vocês dedicaram uma coisa muito valiosa, que é o tempo de vocês, a mim, então fico muito grato por isso. Mas eu quero que vocês continuem dedicando tempo aos estudos. Então, essa aula aqui, muita coisa eu passei rápido, né? Porque o tempo às vezes fica meio curto. E vai depender um pouco de vocês lerem isso mesmo, fixar, levar essa apostila para cima e para baixo, a de materiais, a de dentística, a de pele, a de qualquer matéria, e fazer exercício, tá? Lê o capítulo, lê o resumo e faz exercício, tá? É sempre importante, tá? Vão com sangue nos olhos para essa prova, vão para passar mesmo. E, cara, eu confio de verdade na preparação que vocês estão tendo, que vocês vão conseguir ter um bom resultado, tá? Se não for de primeira, vai de segunda, vai de terceira. Mas não desistam, tá? Valeu, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Estão liberados.